pessoal, tudo bem? Aqui é a André do canal STJ nos Lençóis da Liberdade, tudo tranquilo? Tempo que a gente não tem um vídeo nesse formato, porque eu tô fazendo os reacts, análises, né, do Congresso, e a gente já tá chegando na reta final, inclusive agora falta só a parte de domingo de manhã e domingo de tarde. Será que eles vão conseguir superar, minha gente? Porque as duas partes que a gente teve até agora já foram bem problemáticas. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essas coisinhas que estão aparecendo aí na sua tela. Sim, são os formulários, tá? Na verdade é um formulário só que tem 4 páginas de coisa para responder. Se você quiser trabalhar em Bethel. E além disso tem também um documento que eles assinam para fazer voto de pobreza. Veja bem, minha gente, esses documentos são muito bizarros, especialmente se a gente considerar de qual organização a gente está falando. A gente vai dar uma olhada aqui, né, nos documentos e vocês vão ver as perguntas absurdas que eles fazem para a pessoa que quer trabalhar de graça para Bethel, tá? Uma coisa, pessoal, o documento que vocês estão vendo está em inglês, tá? É uma petição em inglês. A imagem não tá muito boa porque é bem difícil conseguir esse negócio, porque só quem pode te dar esse documento é o superintendente de circuito ou naqueles congressos, né, que tem lá aquela reunião, especialmente para os homens, né? Quase sempre chamam os homens, se eles quiserem trabalhar como voluntários, etc. Então, lá é que eles recebem esse formulário para poder se registrar. Não é um formulário que você vai achar no site das Testemunhas de Jeová. Inclusive, se alguém, por algum acaso, se viu em Bethel e tem esse formulário e puder me mandar, por favor, porque aí fica em português. Mas não se preocupe, tá? Eu vou falar para vocês quais são as perguntas que tem nesse formulário. As fotos e imagens que vocês estão vendo aí, pessoal, foi de uma exposição que eu fui hoje. Eles estão fazendo tipo arte moderna, né? Eles pegam quadros de atores, de artistas famosos e tal, e eles fazem uma versão tipo filme, com música clássica e tal. É bem interessante e eu achei bem bonito e eu resolvi trazer isso aqui pro vídeo de hoje, tá? Aí no fim do vídeo, eu vou colocar os vídeos que eu fiz com a música clássica, caso vocês queiram, né, ver as imagens com a música, ok? Agora vamos pro assunto do vídeo de hoje. Muito bem, gente, aqui o nome, né, do formulário é aplicação para se tornar um membro do Serviço Mundial Especial de Tempo Integral dos Servos de Jeová. Até o nome do formulário é gigantesco, que eles não podem dizer, né? Venham trabalhar como escravos para nós e preencha esse formulário. Aí no comecinho já vão dizendo aqui: só aqueles que estão em boas condições espirituais, físicas, emocionais e de saúde deveriam aplicar. Então veja bem, né? Aqui eles já excluem pessoas mais velhas. Sim, existem pessoas com idade, né, mais avançada, em Bethel e tal. Mas essas pessoas começaram lá quando elas eram muito jovens, né? E acabaram ficando ali. Mas eles não vão pegar jamais irmãos que estão já com uma idade mais avançada, né? Então você tem que estar com boa saúde, tem que estar com a cabeça funcionando super bem para poder trabalhar de graça lá em Bethel. Aí continua aqui, né? A pessoa que aplica tem que ter o espírito do profeta Isaías, que lá em Isaías capítulo 6, versículo 9, eu acho que é o 9 capítulo aqui, 8, perdão. Isaías capítulo 6, versículo 8, diz, né? Eis-me aqui, envia-me. É uma coisa que as Testemunhas de Jeová gostam muito de falar, né? Eles usam muito esse texto para poder falar isso aí, para dizer que a pessoa tem que ser abnegada e que a pessoa tem que ter o espírito de fazer aquilo que Jeová, a.k.a. a organização, manda ela fazer. Aí logo depois que eles citam o profeta Isaías, eles dizem, né? Isso significa que você enxerga o serviço de tempo integral como uma oportunidade, como um privilégio raro que demanda o comprometimento e devoção total, tá? E também uma fé forte, que você está disposto a aceitar
aquilo que for assignado, não, gente. Eu esqueci como é que fala assign em português, às vezes as palavras fogem da cabeça. Mas, bom, aquilo que for determinado, né, para você fazer. E aqui ainda diz, né, whatever assignment, quer dizer, qualquer ordem que você receba para fazer tal coisa, você tem que cumprir, tá? E assim, né, eles continuam aqui. Então, eles continuam aqui, né? Essa designação pode incluir servir como membro de Betel, ou da construção, ou um pioneiro, né, de tempo integral em outro tipo de serviço especial de tempo integral. Aí eles dizem, né, que você preencher essa aplicação quer dizer que você realmente está disposto a trabalhar para Betel, etc, etc. E aí eles dizem, né, por favor, responda as questões ou as perguntas pertinentes a você, porque tem uma parte aqui no final que quem responde são os anciãos da congregação da pessoa, tá? Que a pessoa preenche, daí os anciãos têm que ir lá e confirmar se é isso mesmo que a pessoa está falando. Se liga, pega a visão aqui. Enfim, né? Essa é a introdução, vamos dizer assim, a esse documento, a essa petição, né, para ser para ser um trabalhador voluntário da organização das Testemunhas de Jeová. E observa que aqui eles já nem colocam específico o que é que você vai fazer, né? Ele pode assignar você para qualquer coisa. Que antes era específico, você pedia para ser, sei lá, superintendente ou para trabalhar em Betel. Agora eles podem mandar você para qualquer designação e, como eles disseram, né, você tem que aceitar. E aí eles começam aqui, né, perguntas pessoais, o nome, endereço, e-mail, etc, etc. Eu achei interessante que eles perguntam qual é a raça da pessoa, tipo, por que isso é importante nesse contexto, né, já que a pessoa vai trabalhar de graça para eles. Mas enfim, né, eles perguntam, tá? Tá aqui. Eles perguntam se a pessoa for naturalizada, o número do certificado de naturalização, etc. Isso é uma pergunta até entendível, porque sim, pode ser que tenha uma pessoa morando naquele país, ela não é dali e quer se vir em Betel, ou sei lá, né, em qualquer uma dessas categorias de escravilégio que eles listaram ali no início. Eles vêm e perguntam aqui qual é o estado civil da pessoa. Aí eles dizem, se você é solteiro, você está pensando em se casar? Olha as perguntas. Se você é casado, providencie o nome, né, da sua companheira ou do seu companheiro. Eu acho que só homem que pode preencher esses negócios aqui, pelo menos preferencialmente homem, né, que eles querem para trabalhar, mas eu não tenho certeza sobre isso. Aí eles dizem aqui também, aí eles perguntam aqui, né, se você é separado, por favor, providencie a razão. Pergunta se a pessoa está separada, né, com base bíblica, é assim que eles falam. Se você não sabe do que eu estou falando nas TJs, né, você só pode se separar, vamos dizer assim, se casar de novo, se um dos cônjuges comete adultério, né? Se tem um caso, alguma coisa, aí você tem a opção de poder se separar e casar de novo. Se o seu cônjuge for só abusivo, minha gente, não pode, tá? Você pode só se separar, mas não pode casar de novo. Por isso eles perguntam isso aqui. Eles perguntam aqui se a pessoa tem algum débito. Caso tenha débito, quando ele acha que vai se livrar desse débito. Eles perguntam se a pessoa se cadastrou lá no exército, se for obrigatório, no país daquela pessoa. Pergunta quais são os seus privilégios no momento, né? Aí tem uma lista aqui, se você trabalha em Betel, ou se você é um missionário, se você é um ancião, etc, etc. Claro, né? Tem aqui perguntando quando você se batizou, pergunta se a pessoa é ungida, se ela é ungida desde quando ela começou a tomar os emblemas da comemoração. Olha os detalhes aqui. Até agora tá bom, tá? Vai vir coisa muito pior. Porque aqui nessa seção B eles estão perguntando sobre as condições espirituais da pessoa. E perguntou, você foi readmitido por uma comissão judicativa?
começou, né, já a ficar meio comissão judicativa, vamos lá. Aí pergunta, caso você tenha sido readmitido, quando foi isso? Também ele pergunta aqui, você escuta músicas que tem palavras ou conotações de imoralidade sexual, violência, espiritismo, profanação ou outro tipo de coisa que seja inapropriada para a cultura cristã? Ele pergunta se a pessoa, né? Claro que a pessoa vai dizer, não, eu escuto sim. E alguém que quer trabalhar em Bethel, gente, por favor, né? Com certeza não vai escutar esse tipo de música. Para alguém querer ser voluntário para trabalhar de graça para esse pessoal, não pode, não, com certeza não escuta esse tipo de música. Aí pergunta também, né? Nos anos anteriores, você assistiu algum material inapropriado para um cristão, como filmes que envolvam violência, espiritismo ou imoralidade sexual, ou pornografia, né? Seja impressa ou na internet ou de outra forma? Aí eu fiquei pensando, que outra forma existe de ver pornografia? Não sei, né? Melhor também nem saber. Mas então, aí eles continuam aqui com as perguntas. Você já se envolveu em um relacionamento homossexual? Aí pergunta, se você já se envolveu, por favor, explique. Tipo assim, o que é que alguém vai explicar sobre um relacionamento homossexual? Tipo, né, homoafetivo, que homossexual nem tá legal, homoafetivo, mas enfim, eles fazem essa pergunta aqui pra pessoa. Aí pergunta, você já se envolveu em sexual? Pergunta pra pessoa se ele já se envolveu nesse tipo de conduta com crianças. Aí a outra pergunta foi se sim, tá? Se você respondeu que sim para essa pergunta, quando? Isso aqui, gente, é uma organização que está sendo processada. Eu tô indo de nervoso, de raiva agora, tá? Processada em várias partes do mundo porque não lidou bem com problemas envolvendo crianças. E aqui, olha a pergunta, né? Se eles perguntaram isso, a próxima pergunta tinha que ser: procure a polícia e se entregue. Mas não. A pergunta que eles fazem é: se você já se envolveu com aquele negócio lá que envolve crianças, quando que isso aconteceu? Olha as perguntas. Olha as perguntas. Aí vem aqui: quais são suas horas, né, nos últimos meses? Testemunha de Jeová tem que entregar todo mês um relatório informando quantas horas elas trabalharam no serviço de pregação, né? No serviço de evangelização da palavra da Torre de Vigia, minha gente. Aí pergunta aqui, se suas horas foram baixas, né? Eu não sei quantas horas são agora, mas na minha época o mínimo era 10. Se você entregasse menos de 10, você estava irregular. E se você não entregasse hora nenhuma, você estava inativo. Aí eles perguntam aqui, se suas horas estão abaixo, né, do que é esperado, nos últimos 6 meses, por favor, informe a razão. Ai, Jesus. Aí pergunta aqui, você acredita que a comida espiritual, o alimento espiritual, está sendo provido por Jeová através do escravo fiel e prudente? E que você vive em harmonia com os ensinamentos dele, né? Escravo fiel e prudente, a.k.a. o corpo governante também. Gente, olha as perguntas desse formulário. E a pessoa que vai trabalhar grátis tem que responder tudo isso aqui. Imagina, tá? Pergunta agora aqui, condições de saúde. Ele pergunta qual é a altura da pessoa, qual é o peso, etc, etc. Pergunta se a pessoa pode realizar tarefas, né, para atribuídas a um irmão ou irmã. Então mulheres podem preencher também, com a saúde boa. Aqui tá falando de saúde física mesmo, tá? Eles perguntam quantos dias no último ano, né? Quantos dias você ficou em casa doente? Ai, gente, assim, é um absurdo isso, tá? Porque lembra que a pessoa não vai receber
Quer dizer, eles recebem tipo uma mesada, assim, para coisas muito básicas, mas eles não recebem nada, tá? Nada mais do corpo governante, além de trabalhar de graça, é a única coisa que eles vão fazer lá. Eles perguntam aqui também se a pessoa tem alergia, se a pessoa tem problemas emocionais ou mentais, se tem histórico na família de problemas mentais e emocionais. Pode até não ter, né? Mas quando você for trabalhar lá em Betel, com certeza vai ter. Porque o que deve ter de gente em Betel, minha filha, entendeu? Com problema na cachola, porque imagina tu viver dentro daquele lugar 24 horas por dia, assim. Deve ser um pesadelo. E as pessoas não se dão conta, né? Que até no preenchimento disso aqui já existem várias como é que se diz, gente? Vários sinais, perdão, de que tem alguma coisa muito errada. Parece um formulário para trabalhar em empresa, só que assim, muito pior, né? Porque na empresa eles não te fazem tantas perguntas pessoais, assim, de cunho íntimo, como eles estão fazendo aqui nesse formulário. Vamos continuar. Então eles continuam aqui, agora sobre as suas habilidades, né, para trabalhar. Pergunta se a pessoa tem habilidades artísticas, ou com carpintaria, ou com comida, ou medicina e tal, porque eles precisam dessas pessoas lá em Betel também, né? Engraçado que a pessoa que respondeu aqui botou umas respostas tipo de zoeira, gente. E aí, às vezes eu dou um pouco de risada com as respostas que a pessoa botou aqui. Mas enfim, vamos continuar. Aí eles perguntam quantos anos a pessoa tem, né, de formação básica. Aí depois eles perguntam quanto tempo de universidade, etc, etc, ou educação superior. Engraçado que as testemunhas de Jeová não podem não podem, né, ir para a faculdade. Eu não sei porque que eles fazem essas perguntas aqui, se supostamente a pessoa não deveria ter acesso à universidade, porque não é uma coisa que eles recomendam, né? Até porque, inclusive eles perguntam aqui se a pessoa tem alguma experiência, né, como eu falei, com medicina e tal. Como é que eles esperam que a pessoa tenha experiência se eles não podem ir para a faculdade? Assim, bem antagônico, né, a posição deles de não permitir que faça faculdade e ao mesmo tempo perguntar isso aqui nesse formulário. Se a pessoa está disposta a servir em algum território estrangeiro, e ainda tem a cara de pau de perguntar aqui se você quiser, né, se estiver disposto a servir num território estrangeiro, você teria como pagar pela sua estada, né, nesse lugar, você teria como pagar por essa sua designação. Cara, assim, você vai trabalhar de graça, ainda pergunta se você tem como pagar, velho. Muita cara de pau. E aí eles colocam aqui, né, se tivermos uma vaga, né, eles não colocam assim, mas eles dizem aqui opening em inglês, é exatamente o que as empresas usam para se referir a questões de abertura de vagas, não sei o que. Aí eles vêm aqui e dizem, né, se tivermos uma vaga que a gente acha que para qual você é qualificado, nós vamos entrar em contato com você. Por favor, não entre em contato com a gente para perguntar sobre a sua aplicação, né? Então, assim, olha a audácia, a prepotência desse pessoal, porque você está se inscrevendo para fazer uma coisa que é um privilégio, né? Como eles colocaram ali no início. Mas ainda não acabou, não. Tem mais, tá? Agora tem a outra parte, que é a parte que os anciãos que vão responder. Eu acho que são os anciãos e o servo de comissão, né, daquela congregação, o que é responsável por isso, que deve responder essas perguntas aqui para ver se a pessoa está realmente falando a verdade. Porque não adianta humilhar a pessoa com aquelas perguntas indiscretas. Tem que fazer perguntas também para os anciãos da congregação da pessoa, né? Vamos lá. Aí ele pergunta aqui: o candidato é um bom publicador do reino? Qual é a quantidade média de horas que ele entrega por mês? Se as horas dele são baixas, né, explique por quê. Lembra que eles perguntaram isso lá mais cedo, né? Que é para ver se o que o irmão falou vai ser a mesma coisa que o ancião vai falar aqui. Se o candidato é um pioneiro regular, ele completou as 40 horas nos últimos meses, né? Quer dizer, eles têm que fazer 40 horas por mês o pioneiro regular, então diminuiu, que eu acho que antes era 50.
Mas, enfim, pergunta se ele conseguiu, né, fazer essa quantidade de horas por mês no último ano, minha gente. Olha só que delícia, né? Tudo isso aqui para trabalhar de graça. Eu gosto de enfatizar isso, que é para não restar nenhuma dúvida. Eles perguntam, né, como é que ele colabora com os outros anciãos. Pergunta se ele é um irmão, né, que realmente, como é que eu posso dizer? Ele trabalha em conjunto com outros anciãos. E isso é uma pergunta muito importante para ele, gente, porque eles precisam saber se essa pessoa é do tipo que faz tudo que é designado para ela, né? Se trabalha bem com os anciãos, quer dizer, tudo que os anciãos falarem, essa pessoa vai lá e vai fazer. Aí tem aqui, se o candidato é um irmão, né, ou seja, é um homem, né, o que tem pipi, ele não está servindo como servo ministerial ou ancião. E explique por quê. Porque assim, né, se você é homem na organização, você tem que aspirar a ser servo ministerial e ancião. Você não pode querer só ser um irmão de boa, que vai lá no campo assistir as reuniões. Se você não quer seu sonho dourado e molhado, não é ser um ancião, tem alguma coisa errada com você, meu querido. Continua aqui, o candidato tem uma boa relação com outros na congregação. Aí coloque aqui, por favor, descreva a vida pessoal, os hábitos pessoais do candidato. Gente, observa como as TJs têm uma cultura de espionar o que o outro está fazendo. Como é que um ancião vai saber quais são os hábitos pessoais de uma pessoa? Sabe? Tipo assim, você pode até saber de uma ou outra coisa que a pessoa faz, mas eu não tenho como, um ancião não deveria ter como responder esse tipo de pergunta, a menos que ele esteja ali observando o que é que aquele irmão está fazendo o tempo inteiro. Então, eles estão dizendo aqui, espione os irmãos, porque a gente tem que saber tudo sobre a vida dessa pessoa. Olha que absurdo, minha gente. Aí continua aqui. Gente, as perguntas são ótimas. Pergunta qual é a conduta dessa pessoa com o sexo oposto. Pergunta que tipo de associações essa pessoa tem, né, o candidato. Pergunta se ele ouve, se ele escuta músicas que contêm moralidade sexual, violência, espiritismo, profanação ou alguma outra coisa que é inapropriada para um irmão. Lembra que eles perguntaram isso para a pessoa lá no início. Aí me diga, como é que um ancião deveria saber disso? Se não por meio de espionar e saber todos os passos que a pessoa está dando. Porque é uma coisa pessoal o que você assiste, o que você ouve, etc, etc, né? A não ser que eles esperem que as pessoas realmente cheguem todas para os anciãos e digam, olha, irmão, eu escutei uma música que tem uma letra imoral. Ninguém vai fazer isso, né? Quer dizer que os anciãos têm que ficar de olho. Mas não é uma seita não, viu? Isso aqui não é uma seita não, gente. Fala sério, claro que não. Pergunta aqui, nos anos anteriores, essa pessoa viu material que é inapropriado para um cristão, como contendo violência, né, imoralidade, etc, etc. Imagina o nível, né, de controle sobre a vida de outras pessoas que os anciãos supostamente deveriam ter na congregação. E alguns são assim mesmo, tá? Eu lembro que tinha ancião que estava realmente, às vezes, atrás da pessoa, especialmente se ele não ia com a cara da pessoa, ficava atrás para ver se pegava a pessoa fazendo qualquer coisa errada para ir lá e repreender ou desassociar qualquer coisa. Então, isso fica muito claro aqui nesse formulário. Os anciãos realmente precisam ter controle sobre a vida do rebanho, né? Eles estão ali para pastorear. Pastorear na cabeça das TJs é vigiar e punir, caso seja necessário. Aí eles continuam aqui se a pessoa... eles continuam perguntando. Ainda diz assim, se a pessoa se envolveu nesse tipo de coisa, né? Explique por quê. Pergunta se o candidato foi desassociado ou dissociado, né, no passado, e o que aconteceu, né, para ele ter sido desassociado. Também pergunta se a pessoa, né, o candidato, ele já foi reprovado por uma comissão judicativa. Também pergunta aqui como você descreveria francamente
o candidato, né, a vida do candidato. Eles dizem aqui, pergunta, a vida doméstica, a capacidade mental e emocional. Olha só as perguntas que eles fazem para os anciãos, tá? Porque isso aqui não é mais a pessoa, é o ancião que está respondendo para confirmar se o que a pessoa escreveu é verdade. Aí eles dizem, pergunta, né? Você está de acordo que essa pessoa, né, se candidate para Betel, etc, etc. Gente, assim, que loucura e que nojo. Imagina que você tem que sentar primeiro, né, responder sobre você aquelas perguntas bizarras e depois o ancião tem que ir lá e responder mais perguntas sobre você. Será possível que as pessoas não enxergam que ninguém, a menos que seja a sua família, o seu amigo, deveria ter esse nível de acesso e de conhecimento da sua vida pessoal, gente? Não é possível que eles não enxerguem isso aqui. E agora, minha gente, vem a cerejinha no bolo. As pessoas que vão servir como servos de tempo integral na organização de Jeová também precisam fazer um voto de pobreza. Sim, senhor. Tem aqui várias questões, o voto de obediência e pobreza, tá? Isso aqui, gente, me lembrou muito a Sea Org da Cientologia, que eles também, né, é tipo o Betel da Cientologia. E eles têm que fazer esses tipos de voto aqui. Vamos lá, né? Eles dizem aqui, você tem que manter um estilo de vida muito mínimo, né, minimalista, um estilo de vida não materialista, que eles estão dizendo aqui. Você também tem que ter o espírito do profeta Isaías, né? De novo, Isaías 6:8, eis-me aqui, envia-me. E também do salmista em Salmo 110:3, que a pessoa tem que ter o serviço, né, de Jeová. Qualquer serviço que for atribuído para você, você tem que ir lá fazer. Você tem que ser submisso à teocracia, né, ao arranjo teocrático para os membros da ordem, né, ou seja, os membros que estão trabalhando ali como servos de tempo integral. Eles dizem, você tem que se dedicar 100%, né, full time, eles colocam aqui, ao seu, a sua designação, perdão. Aí eles colocam aqui, você tem também que se abster, eu acho ótimo essa palavra que eles usam, de ter qualquer tipo de trabalho secular sem permissão da ordem, né? Nesse caso, a ordem aí é o corpo governante, que é quem vai dizer se a pessoa pode ter um trabalho ou não. Mas não vai ter tempo, porque a pessoa vai estar trabalhando lá o tempo inteiro. Eles dizem aqui que eles também têm que aceitar, né, as provisões dos membros, né, mais altos. Eles não colocam aqui assim, mas é isso que quer dizer, que você tem que aceitar as instruções das pessoas que estão, né, mais acima de você, sem questionar, etc, etc. Você tem que estar contente e satisfeito com o que você recebe, né, com o apoio modesto que você recebe, porque é um privilégio servir na ordem do serviço de tempo integral. E também você não deve esperar, tá bem escrito aqui, ó, não espere nenhuma remuneração futura caso você decida, né, deixar o serviço de tempo integral, ou se você não estiver mais qualificado para isso, ou seja, né, se tu fizer bosta, já foi, o tempo que você trabalhou lá, meu filho, não contou para nada. E aí eles colocam aqui para a pessoa concordar com as palavras de Deus na Bíblia, que a gente já sabe que é a interpretação do corpo governante da Bíblia, né? O que o corpo governante disser que está na Bíblia e você vai ter que fazer. Mas enfim, minha gente, é isso. Esse é o documento. Desculpa se o vídeo ficou um pouco longo, mas esse é o documento para a pessoa poder servir de tempo integral. Então observa que negócio doentio, e pensar que quando a gente estava lá dentro, né, as pessoas mais dedicadas achavam que, uau, servir em Betel, né, que coisa maravilhosa, ou ser pioneiro. O sonho da minha mãe, por exemplo, era que eu fosse pioneiro especial, que nem a irmã dela tinha sido por um tempo, né, ou trabalhar em Betel, coisas assim, e nada mais é do que dar seu sangue, seu suor para essa galera, enriquecer o portfólio deles, enriquecer
os estúdios, né, de gravações, os estúdios para fazer desenho, para fazer revista, etc e tal. E você não tem nada, né? Caso você decida sair, como eles disseram ali, ou você não qualifique mais, lascou, problema seu. Mas muito bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Agora eu vou deixar com vocês no final os vídeos, tá, da exposição do Gustav Klimt. O nome vai aparecer aí na tela em algum momento. E um beijo pra vocês e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.